Bom dia, boa tarde, boa noite. Afinal de contas, eu não sei a que horas você estará lendo, olhando, apreciando essa mensagem. E nós já estamos na lição de número 6, que traz para o título, logo no início, Brincando com Deus. E no desenrolar do que eu aqui vou falar, você certamente notará porque o título é Brincando com Deus. Eu vejo aqui na primeira página da lição 6 o desenho ali de um anjo poderoso, né? E esse anjo poderoso é que fez com que o pecado fosse precipitado à terra juntamente com ele, né? Então, talvez por isso o título seja Brincando com Deus. E o verso áureo dessa lição está lá em Isaías, capítulo 25, no versículo 9, que diz assim: Naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, em quem esperávamos, e ele nos salvará. Este é o Senhor a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Veja bem, o Deus a quem nos esperávamos, aquele irmão, aquela irmã que espera em Deus, é exatamente aquele irmão e aquela irmã que persevera, que não murmura e que espera pacientemente em Deus, porque Ele poderá dizer naquele dia, e você sabe qual é o dia que eu estou falando, né, meu irmão? A volta de Jesus, você, se estiver nessa condição, poderá dizer: esse é o Deus o qual eu esperava, e muito se alegrará nele, com certeza. Mas diz a história do nosso manual aqui, que um determinado pastor pregou um sermão muito profundo sobre o orgulho. E uma mulher, uma senhora, uma irmã, havia assistido essa mensagem e logo foi à frente da porta esperar que o pastor encerrasse, né? Fizesse a oração final para se dirigir também à porta, e lá estava ela já aguardando, porque precisava, segundo ela, falar com ele, pastor. Então, chegou o pastor: eu preciso confessar um grande pecado. Aí o pastor foi e perguntou: mas que pecado é esse, irmã? Sabe, eu dias atrás passei 1 hora inteirinha na frente do espelho e contemplando ali a minha beleza. Eu acho que isso é um orgulho e eu precisava confessar esse pecado. E o pastor respondeu: irmã, isso não é um pecado do orgulho, isso é um pecado da imaginação. Então veja que muitas vezes você se preocupa com um pecado, um tipo de pecado, e se atormenta com isso. E a palavra nos diz que nós temos que confessar o nosso pecado, né? E então, felizmente, o pastor a aconselhou e tirou da cabeça dela e do ombro dela também este peso, né? Agora, desde que o pecado nasceu no coração de um anjo poderoso, e é aquele que eu estava falando no início, o orgulho não respeita os limites da realidade. Você vê que hoje nós vemos todas as barbaridades acontecendo aí, e pessoas que fazem
de tudo em função do orgulho, né? Então, o orgulho ele ultrapassou os limites da realidade, na verdade, né? E nessa semana, entre outras coisas, nós vamos examinar a origem do orgulho e a exaltação, também da exaltação própria. No decorrer da semana, vamos falar bastante sobre a origem do orgulho. Sabe, irmãos, no livro de Isaías, no capítulo 1, verso 1, fala da a nação pecaminosa. Fala ali de várias nações pecaminosas, né? E traz o título A Nação Pecaminosa. E também no capítulo 2, no mesmo verso 1, fala sobre a glória futura do Israel espiritual, né? Então, Isaías está falando o que aqui? Sobre a glória espiritual de Judá e também de Jerusalém. Quando você lê Isaías 1:1 e Isaías 2:1, você vai ver que ele está falando ali de uma nação pecaminosa e também da glória futura do Israel espiritual, ou seja, de Judá e Jerusalém. Agora, o nosso manual faz uma pergunta: por que as profecias contra as nações têm início com Babilônia, a Babilônia de Nabucodonosor? Certamente, irmãos, porque o povo precisava perceber um perigo menos evidente com relação à época. Dá para você entender até aí? Veja que Deus tinha preparado para muitas nações, vamos dizer assim, o que a eles pertenciam. Um povo que virou as costas para Deus, e Deus então tinha um castigo ali a impor, e começou por Judá e Jerusalém, como está bem descrito ali no capítulo 1 e no capítulo 2, como eu falei antes, ambos no primeiro versículo já, capítulo 1, capítulo 2, versículos 1 e versículo 1. Quero crer que até aqui, meus irmãos, você tenha entendido, e eu queria falar em entendimento, eu queria perguntar para você, e você faça essa reflexão de todas essas gravações que nós temos feito para tentar lhe ajudar. Você tem tirado algum proveito disso? Ou você mantém aquele orgulho de muitas vezes, por conta desse orgulho, nem sequer vai assistir a lição da escola sabatina? Porque você é aquele orgulhoso, aquela orgulhosa que pensa que já domina todos os assuntos e todos os livros da Bíblia? Veja bem, é uma pergunta bastante pesada, mas nós temos que fazer, volta e meia, essas reflexões. De qualquer maneira, de qualquer ordem, espero que você tire um bom proveito desses comentários que nós temos trazido daqui e que você tenha um bom sábado na companhia de Jesus. É o meu desejo e minha oração por você e por mim. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Estamos juntos estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 6 e essa semana vamos estudar sobre brincando de Deus. Potências, homens, de forma errada, deixaram que o seu orgulho tomasse conta da sua vida e rejeitaram o senhorio e o poder de Deus na sua vida. Na parte de segunda-feira nós estamos estudando a decadência da grande Babilônia. Babilônia que tinha sido uma grande potência mundial, e nós vimos isso em Daniel 2, quando Daniel ele
interpreta o sonho de Nabucodonosor, ele mostra que a cabeça de ouro era Babilônia, que tinha grande poder, mas conforme a profecia, conforme o poder de Deus, ela seria tomada por um outro reino chamado Medo-Persa. Então, nós vimos que a pergunta 2, aliás, da nossa lição diz assim: como Babilônia finalmente acabou? O rei Belsazar, em 539, deu uma grande festa. Lembro que ele convidou mais de 1000 pessoas, eles beberam durante uma semana, festearam, fizeram festa de tudo que era jeito, com mulheres, concubinas, e ele usou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém que Nabucodonosor tinha trazido. E então ali foi a gota d'água para que Deus permitisse que começasse a destruição e a derrocada de Babilônia. Naquela mesma noite, Ciro, o persa, invadiu Babilônia e Belsazar morreu naquela noite. Vejam, por causa do orgulho que aquele homem tinha, que não aprendeu nada com a história de seu pai. Seu pai durante 7 anos viveu como um animal. Lembra da história de Nabucodonosor, quando ele diz que tudo que ele tinha feito era pela honra e glória dele. E ele esqueceu que Deus é o dono de todas as coisas. Deus é o que comanda todas as coisas. O orgulho de um ser humano pode levá-lo à sua destruição. Nós vamos ver mais adiante na lição de terça-feira sobre o orgulho de um ser que pecou, que começou o pecado dentro do santuário celestial. Então o orgulho é algo que nós precisamos orar a Deus todos os dias, que o Senhor nos dê um coração humilde, um coração semelhante a de Cristo. E veja que uma nação toda foi destruída, os juízos divinos foram colocados sobre aquela nação, e até hoje nunca mais essa nação foi erguida. E as outras nações também, como Medo-Persas, Grécia e Roma, elas foram destruídas, elas não foram mais potências como elas eram, porque a palavra de Deus está no controle de todas as coisas. E aqui mostra mais uma vez que por causa do orgulho, por causa de se engrandecer e achar que são mais do que Deus, que estão talvez até não acima, mas iguais a Deus, muitos seres humanos, inclusive em nossos dias, tomam decisões erradas, se afastando e não permitindo que o Espírito Santo transforme as suas vidas. Hoje nós temos uma grande profecia que nós estamos esperando, que é a volta de Cristo. Nós sabemos que Jesus vai voltar, nós precisamos falar às pessoas, porque essa terra, assim como Babilônia, Medo-Persa, Grécia, Roma, deixaram de ser poder e foram destruídas, Deus vai destruir toda a terra, junto com Satanás, seus anjos, e também a todos os ímpios que rejeitarem a salvação em Cristo Jesus. A pergunta que me chamou a atenção é que vai assim, quais outras profecias ainda não cumpridas parecem tolas e impossíveis para nós hoje? No entanto, por que seríamos tolos se as rejeitássemos? Vejam, quais as profecias? Principalmente a profecia da volta de Cristo. As potências hoje, quando se olham ao redor, as pessoas não imaginam que tudo isso será destruído, tudo isso será completamente destruído, e Deus vai fazer uma nova terra, onde não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais doença, e nós veremos eternamente na presença do Senhor. Eu quero estar lá na eternidade, e eu convido você, meu irmão, a pensar nessas coisas, a colocar Deus em primeiro lugar, a colocar Jesus no trono do teu coração, e que o Senhor possa dirigir-nos e capacitar-nos a nos preparar para esse grande evento que é a volta de Jesus e a vida eterna, que todos nós receberemos como galardão por aquilo que Jesus fez por nós na cruz do Calvário. Que nós possamos nos preparar, é a minha oração por mim e por vós. Amém. Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Continuando estudando a lição da Escola Sabatina, vamos para a parte de terça-feira, a queda do rei do monte. Que rei é esse? O capítulo 14 de Isaías
tudo indica e nos orienta que ele está falando de Nabucodonosor, de Babilônia, da Síria, dos filisteus. São esses os reinos que aqui estão sendo colocados como serão destruídos. Mas o que nos chama a atenção nesse capítulo, que no verso 12 até o 14, eu gostaria de ler com vocês, que diz o seguinte: como caíste do céu, a estrela da manhã, filho da alva, como fosse lançado por terra, tu que debilitava as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Na realidade, todos os reis têm um ego super inflado, mas não acredito, pelo que a lição coloca, que algum rei tivesse o seu ego tão inflado que pensasse ser igual, semelhante a Deus, semelhante ao Altíssimo. A referência aqui, a gente estudando mais a lição e afim com a Bíblia, nós entendemos que é sobre Satanás. Onde estava Satanás? No Monte Santo de Deus. Satanás começou o pecado lá no santuário, ele era um querubim cobridor. Ele estava lá no santuário celestial. E ali o seu orgulho tomou conta, ele começou a entender que ele poderia ser melhor do que Deus se ele fosse rei Deus, se ele pudesse governar, ele poderia ser um rei, um Deus melhor do que Deus era. E então ele incendeia uma grande rebelião dentro do céu, e ele foi expulso do céu, e ele, no final dos tempos, depois que Jesus voltar com a cidade santa para ter destruído essa terra, Satanás será destruído para sempre. Por que ele vai ser destruído para sempre? Porque ele não é Deus. Se Satanás fosse Deus como ele imaginava que era, que ele aqui coloca dessa forma, ele não seria destruído, porque Deus é imortal. E eu gostaria de colocar para vocês, fazer uma comparação com aquilo que Jesus foi e aquilo que Satanás quis ser. Satanás quis ser, estar acima do Altíssimo, não ser igual, não ser só semelhante, ele quis estar acima do Altíssimo. E aqui é Filipenses 2, versículo 5 em diante, diz assim: tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Enquanto Jesus se humilhou, se esvaziou completamente da sua glória, do seu poder, e viveu como homem num mundo tenebroso, pecador, orgulhoso, um mundo hostil, Satanás quis ser igual a Deus. E Jesus se esvaziou da sua glória, de ser Deus, para poder nos salvar. E Jesus, ao se esvaziar, ele nos convida todos os dias a que nós também oramos, suplicando a Deus que ele nos esvazie do nosso eu e nos encha de Cristo. Porque não há salvação em outro ser que não seja em Jesus Cristo. E nós, quando inflamos o nosso orgulho, o nosso ser, o nosso caráter, achando que somos melhor que alguém, melhor que aqueles que estão ao nosso redor, porque temos uma casa para morar, porque temos um carro para nos transportar, uma roupa para vestir, comida para comer, Jesus está dizendo: olha, eu esvaziei completamente. Não quis ser igual a Deus, mas eu tive que me esvaziar e ser igual ao ser humano, para passar por todas as provas, para nos salvar e nos dar a salvação eterna. Que nós possamos entender que o orgulho não vem de Deus, o orgulho vem do inimigo de Deus. E que Deus nos oferece e nos dá a capacidade de sermos humildes diante do Senhor. Por isso Davi já orou lá no Salmo 51, dizendo: Senhor, cria em mim um coração novo e coloque dentro de mim um espírito inabalável. Que essa seja a minha oração e a tua oração.
que nós possamos entender que nós somos dependentes totalmente de Deus, de Cristo, que nossa salvação não tem nenhum mérito em nós, mas em Cristo, no seu poder e na sua graça. Que Deus nos abençoe, que nós possamos nos render diariamente a Cristo na nossa vida e sermos Jesus para todas as pessoas ao nosso redor. É a minha oração por mim e por vós. Amém. Bom dia, queridos irmãos. É um prazer estar novamente aqui com vocês para estudarmos a lição da Escola Sabatina e, pela graça de Deus, nós estamos aqui. Então, hoje que o Espírito Santo derrame o seu poder sobre nós para podermos entender a sua palavra. Quarta-feira é a porta dos céus. Para nós entendermos esse nosso subtítulo, a porta dos céus, vamos ler Gênesis 28, 16 e 17. Diz assim: Despertado Jacó do seu sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Então, e Jacó colocou aquele nome de Betel, né? Betel, que era a casa de Deus. Mas como é que Jacó chegou a essa conclusão? Porque ele teve um sonho, né? Um sonho que tinha uma escada que vinha dos céus até a terra, e por ela descia e subia anjos. E quando ele acordou, então, ele disse: aqui, este lugar é santo, porque é a casa de Deus, Deus está aqui. Então, queridos, nós já entendemos o que é a porta dos céus, né? É a porta dos céus que vem de Deus até nós. A graça de Jesus vem através dessa porta dos céus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, a nossa lição nos chama a atenção para Isaías, começando com Isaías 14, né, 13, 14, e nós vimos que ali tem uma profecia, né, que Isaías, Deus revelou para Isaías que Babilônia era que nem a estrela da manhã, o filho da alva. E isto que Deus estava dizendo para o rei da Babilônia, por que Deus estava dizendo isso para ele? Porque o rei da Babilônia, a Babilônia em si, queria ser como a estrela da manhã, né? Achava que ele era um Deus que ia até os céus. A sua importância era tão grande que ia até os céus. E nós sabemos também que significa que Babilônia também era não só para a Babilônia, mas também servia para Satanás, né? Satanás, que é identificado como a estrela da manhã que queria chegar até aos céus. Quer dizer, ele estava nos céus, né? Foi jogado para a terra e agora queria ser igual a Deus. Tenta destruir uma criança assim que ela nasce, diz Apocalipse 12, versículo 9. Nos chama a atenção que Satanás queria destruir a criança que ia nascer, que era Jesus Cristo. Isso lá está em Apocalipse, né? 12, 5 a 9. E a nossa lição também nos chama a atenção que Satanás quis destruir esse bebê. Usou Herodes, porque Satanás usa pessoas para fazer o que ele quer. Mas Herodes não conseguiu porque Deus estava protegendo Jesus, né? E assim depois foi a perseguição contra a sua igreja. Satanás perseguiu a igreja por 1260 anos. A nossa lição também nos fala. Aqui diz, portanto, o dragão, que fala lá em Apocalipse, é Satanás e também pode ser o poder romano, que naquela época foi apresentada por Herodes. E hoje em dia nós vamos ver que existe uma Babilônia, né? A Babilônia
que Apocalipse fala, que Deus disse: sai dela, povo meu, para que tu não participe dos seus pecados. Então, Babilônia é todo aquele que cai na apostasia, né? Apostasia de fazer a sua própria vontade. Mas existem muitos cristãos verdadeiros que estão na Babilônia e nós precisamos avisar. Isso é o último chamado, né? Que o povo de Deus vai fazer. Então, Babilônia é todo poder que quer ser igual a Deus. Aí, a Babilônia, nós também sabemos que Apocalipse diz que Babilônia é uma apostasia progressiva também. As pessoas começam a sair do caminho certo e fazer a sua própria vontade. Assim diz a nossa lição. Por que Babilônia se refere posteriormente a Roma? Porque Roma é aquela ponta pequena que Daniel explica, né? Que ele quis ser igual a Deus. Aquela ponta subiu até os céus e quis ser igual a Deus. Quem é que pode perdoar pecados a não ser Deus? Através da graça de Jesus. Mas esse poder também perdoa pecados, né? Ele então quer ser igual a Deus. Naquela época, Roma também queria ser igual a Deus. E nós sabemos que hoje em dia esse poder também vai renascer com toda a força antes de Jesus voltar. É um poder maligno. Primeiro Pedro diz, né, que a gente não entendeu muito porque que Pedro falou aquelas palavras, mas Pedro também tinha a interação que Babilônia era um poder que queria ser igual a Deus. Vamos continuar a nossa lição que diz que Apocalipse 17, verso 6, que a Babilônia espiritual está embriagada com o sangue dos santos e esses poderes se rebelam contra Deus, uma ideia implícita no próprio nome, Babilônia. Na língua lá da época da Babilônia, significava a porta dos deuses, né? Referindo-se naquela época ao rei da Babilônia. Compare com Gênesis 11, né? Foi que nós vamos ver que lá em Gênesis 11 existe também um povo que Deus disse: enchei a terra, né? Enchei a terra, se multiplicar e enchei a terra. O que eles quiseram fazer? Não vamos sair, vamos construir uma torre que vai até os céus. Então, mais uma coisa de poder humano que queria ir até os céus. É a porta, né? A porta dos deuses. Babel, que era a torre de Babel. Nós sabemos que houve uma grande confusão porque Deus trocou todas as línguas daqueles povos, que era uma só, agora existiam muitas línguas e eles não se entenderam mais. Então, Babilônia também significa confusão. E acordar, agora nós vamos ver que Gênesis, né, 28, 17, qual nós lemos, que existe a porta dos deuses, que significa que querem ser igual a Deus, e da terra para os céus, e a porta que Jacó viu, a porta dos céus, que é Betel, que desce até nós, que é a porta da graça do nosso Deus. A porta dos céus em Betel, a porta dos deuses em Babilônia, era maneiras opostas de alcançar o reino divino. A escada de Jacó se originava no céu e foi revelada de cima por Deus. Deus que revelou a Jacó. Essas maneiras opostas representam caminhos contrastantes para a salvação. Prestem atenção, irmãos. Isso aqui é importante para a nossa vida pessoal. A graça iniciada por Deus em contraste com obras humanas. Toda religião verdadeira tem por base o humilde modelo de Betel. Pela graça, vocês são salvos mediante a fé em Jesus. E essa fé também diz que é um dom de Deus.
toda religião falsa, incluindo o legalismo, o humanismo secular, está apoiada no orgulhoso modelo da Babilônia. Então, queridos irmãos, podemos estar na nossa igreja e fazer parte dessa Babilônia. Nós temos que prestar atenção para que nós não caiamos nesse erro. E a nossa lição termina com a parábola que Jesus fala do fariseu e do publicano. Se vocês esquecerem todas as coisas, não esqueçam disso. O fariseu se enchia dizendo que ele era perfeito, que ele guardava a lei, e o publicano dizia, nem erguia os olhos e dizia, tenha misericórdia de mim, Senhor, porque sou pecador. É isso que nós temos que ser, humildes, saber que nós precisamos do nosso Deus. Quinta-feira, vitória final de Sião. Vamos ler Isaías 24. Agora eu tenho que andar meio rápido, né, irmãos? De 4 a 16. É a alegria dos justos, que eu escolhi para nós lermos. Eles levantam a voz e cantam com alegria, por causa da glória do Senhor. Exultam desde o mar. Por isso, glorificai ao Senhor no Oriente e nas terras do mar, ao nome do Senhor Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar glória ao justo, né? Glória a Jesus. Então é a vitória final de Sião. Será quando Jesus reinará para sempre conosco. Em Isaías 26, vamos lá ler mais um pouquinho de Isaías. Isaías 26, 3 e 4. Eu quero ler com vocês também, que diz assim, Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Então, queridos irmãos, não precisamos temer a destruição do pecado e do pecador, porque Deus é um Deus fiel, Ele ama os seus filhos e Ele quer pôr um fim ao pecado nessa terra. O pecado é mau, muito mau, e o nosso mundo vai ficar cada vez pior, a iniquidade vai aumentar e o amor se esfriará, como nós lemos em Mateus 24, 13 e 14. Né? 13 e 14, essa mensagem será pregada, então virá o fim. Queridos irmãos, nós sabemos que Deus, Ele não quer destruir ninguém, não quer. Mas é por amor de seus filhos, que Deus vai destruir o pecado e o pecador. São pessoas que não amam a Deus, não querem os céus, queridos. Não vamos pensar que Deus tem prazer. Deus não tem prazer. Deus tem prazer é que todos se salvem. Nós sabemos que lá na terra, lá em Isaías 24, essa profecia era de dupla aplicação. Servia tanto para Babilônia e tanto para o fim, quando Jesus voltar após o milênio. Mas eu quero dizer para vocês que Tiago 1,15 diz assim, o pecado gera a morte e a morte eterna. Então vamos confiar no Senhor e saber que o nosso Deus quer o melhor para nós. Cabe a nós nos preparar dia a dia para nos encontrar com o nosso Deus. E esse poder maligno que existe na terra vai cair, porque Deus mesmo disse em Apocalipse 18, 2 e 3, caiu a grande Babilônia. Ela vai cair. E Deus chama, sai dela, povo meu, para não seres participante dos seus pecados. Que Deus nos ajude a sermos fiéis até o fim. Que aquele que for permanecer fiel até o fim receberá a coroa da justiça. Que Deus nos ajude. Amém, queridos irmãos. Olá, tudo bem? Estamos aqui para fazer o desfecho final, a conclusão final do nosso estudo, que tem como título Brincando de Deus. E como nós observamos ao longo das explanações,
Parece que o ser humano opta por brincar de Deus e nós chegamos à conclusão de que isso não traz bons resultados. Mas o que você acha se o ser humano, ao invés de tentar brincar de Deus, buscasse se aproximar de Deus? E aí a gente entra numa outra questão bem legal, bem importante. Se nós fôssemos tirar uma conclusão, o que significa se aproximar de Deus? Significa se aproximar da sua promessa, se aproximar da sua glória, se aproximar de coisas boas e se aproximar da salvação. E quando a gente fala em buscar a Deus, buscar a salvação, nós estamos falando daquele que é o único caminho que leva para o céu, o único caminho que leva para a vida eterna, que é nada mais, nada menos do que a figura de Jesus Cristo. Se você entendeu este fundamento, se você captou a ideia central desse estudo, que é buscar a Deus, entender o seu plano. Outro ponto muito importante é que a lição deixa claro que o orgulho e a arrogância são fatores que destroem a essência humana e, além de destruir, nos distanciam de alcançar os objetivos espirituais. Foi muito bom ter estado com você essa semana, que a semana que vem possamos estar nos encontrando novamente. Que Deus abençoe você e sua família e até lá. Tchau, tchau. Pai, neste momento queremos reclamar a Tua promessa de que estarás conosco em cada momento, em cada dia deste novo ano. Por favor, Senhor, a caminhada promete ser difícil. Precisamos de Ti. Segura nossa mão, Pai. Em nome de Jesus. Amém.